Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Muito bem, queridos, a gente inicia a nossa conversa hoje fazendo algumas afirmações a respeito do nosso Deus e da maneira como Deus age, a maneira como Deus trabalha. A primeira coisa que eu quero afirmar nessa noite é a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano, amém? Você concorda comigo? Deus é soberano, Ele é Senhor. Ele é aquele que em todo tempo governa. Ele é aquele que está no seu trono e governa sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias do mundo. Ele é Senhor, Ele reina, né? Quem manda é Ele, quem determina é Ele, é o Senhor. Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. A segunda afirmação que eu faço para você nessa noite é: tudo o que Deus faz, ou tudo que Deus permite, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada que Deus faz é vão, é sem um propósito, é sem uma direção. Mas aquilo que Ele faz, determinado por Ele, permitido por Ele, tem uma direção, tem um motivo, tem um objetivo, tem um porquê. E a terceira afirmação que eu faço hoje a respeito do agir do nosso Deus é que tudo que Deus faz é bom. Então Deus é bom. E tudo que Ele realiza e faz, Ele é bom. Deus não deseja o mal, Ele não deseja o mal. E a finalidade última do nosso Deus é sempre de salvar. A finalidade do nosso Deus é sempre de libertar, é sempre de alcançar os seus filhos perdidos, é sempre de transformar. Amém? Você concorda comigo? Então, o desejo de Deus é de salvar, o desejo de Deus é de libertar. E Ele deseja libertar a nossa vida, transformar a nossa vida, alcançar você, fazer uma obra tremenda na sua vida. E ainda que eu não entenda as ações de Deus, ainda que eu não compreenda totalmente, ainda que eu não discirna totalmente aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando nesse tempo, eu preciso confiar no Senhor. E esse é um tempo de tantos questionamentos, não é verdade? Tantas pessoas aí questionando. Por que disso? Por que daquilo? Por que estão acontecendo essas coisas? Temos ouvido muito falar aí sobre o juízo de Deus, não é? Tantas coisas assim, mas eu queria que você assimilasse no seu coração uma coisa e Deus, pelo seu Espírito Santo, pudesse trazer uma certeza para você. Eu creio que no fim desse tempo, eu creio que no fim dessas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social, esse tempo de recessão, de incertezas as mais diversas, eu creio que no final de todas essas coisas, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Amém, meu irmão, minha irmã? O nome do Senhor será glorificado. Quero chamar a sua atenção agora para o nosso texto. Vamos para o nosso texto. O texto relata o tempo em que Salomão edificou a casa do Senhor, o templo e o seu palácio. Ele, depois de tudo pronto, ele se apresenta diante de Deus com orações, com sacrifícios. Deus manifesta a sua glória naquele lugar.
né? A glória de Deus encheu aquele templo, a Shekinah de Deus encheu aquele templo, encheu aquele lugar. Todos saíram dali muito satisfeitos, abençoados pelo Senhor. E então, à noite, né, Deus se revela a Salomão. À noite, Deus fala com Salomão, né? O Senhor vai até ele, o visita e diz para ele o seguinte: Salomão, eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar e esta casa de sacrifício. E o Senhor fala uma coisa no versículo 13, né, que eu queria que você atentasse para isso. O Senhor diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Percebem isso? Deus revelou-se a Salomão e disse para ele o seguinte: Salomão, haverão dias difíceis. Haverá dias difíceis. Eu sou o Senhor. Quando eu, o Senhor. Então não adianta a gente repreender o diabo nessa situação toda. Não adianta a gente repreender o inferno nessa situação toda que nós estamos vivendo. Porque, irmãos e irmãs, ainda que a gente fale muito do diabo, né, aquilo que ele faz, também o faz sob permissão de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo hoje é algo que Deus permitiu que a gente vivesse, algo que Deus permitiu que a gente experimentasse. Então vem do Senhor. Então se vem do Senhor, vem com um propósito. Então a gente se pergunta assim: por que Deus? Por que nós estamos vivendo essa situação? Eu digo para você primeiro, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele mesmo nesse texto, um pouquinho mais à frente, ele diz para Salomão o seguinte: Salomão, se nós o abandonarmos, Salomão, se nós nos desviarmos, Salomão, se nós pecarmos contra o Senhor, nós sofreremos as consequências dos nossos atos. É uma questão de escolha para nós. A sua palavra diz para nós que o salário do pecado é a morte. Então, Deus é fiel com a sua palavra para a cumprir. Nós estamos vivendo também consequências daquilo que nós escolhemos viver. Se abandonamos o Senhor, se nós nos distanciamos do Senhor, se nós fomos para longe da presença do Senhor, se nós pecamos contra o Senhor, nós sofremos as consequências disso. E a segunda coisa é, por que Deus nos permite viver isso? Porque Deus, em sua maravilhosa graça, porque Deus, em sua misericórdia, deseja nos salvar, deseja transformar a nossa vida e deseja transformar a nossa história. Vocês estão percebendo duas coisas. Primeiro, percebe os caminhos que a humanidade tem seguido nesses dias? Percebe os caminhos? Distanciamento de Deus, maldade, soberba, ódios, injustiças, imoralidades as mais diversas, corrupção, egoísmo, desamor. Aonde você acha que a gente vai parar com todas essas situações, com todas essas coisas, não é? Mas eu também percebo algo muito interessante. Eu percebo uma oportunidade tremenda que Deus nos dá para nos voltarmos para Ele. Uma oportunidade tremenda que Deus nos dá para manifestar a glória dEle, o nome dEle. Ou você não consegue perceber isso, ou você não consegue reconhecer isso. O texto nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é o povo do Senhor? Quem é o povo do Senhor? No Antigo Testamento, o povo do Senhor era Israel, era o povo de Israel. Mas hoje, irmãos, quem é o povo do Senhor? Hoje o povo do Senhor somos nós, é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os que nos chamamos pelo nome do Senhor. E eu creio que nesses dias Deus está convocando a sua igreja. Deus está convocando a sua igreja no mundo inteiro. Deus está despertando a sua igreja no mundo inteiro. Então perceba que o chamado não é, nesse momento, para aqueles que não o conhecem.
O chamado do Senhor nesse tempo não é para todos, mas o chamado do Senhor nesse tempo é para aqueles que conhecem o seu nome, o meu povo que se chama pelo meu nome. O chamado do Senhor nesse tempo não é para as maiores autoridades que estão na terra, mas é sim para a igreja, para eu e você, nós que somos a igreja do Senhor nesse tempo. Então, irmãos e irmãs, esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da noiva do Cordeiro. Esse é o tempo de nós despertarmos, de nós como igreja do Senhor nos levantarmos, de nós como igreja do Senhor sermos usados pelo Senhor, sermos usados por Ele. É tempo, meu irmão, minha irmã, da igreja do Senhor ser boca de Deus nessa terra. É tempo da igreja do Senhor se mostrar solidária com aqueles que estão aflitos. É tempo, irmão e irmã da igreja, chorar com aqueles que choram. É tempo da igreja do Senhor se colocar ao lado das pessoas. É tempo da gente acalmar os corações. É tempo da gente ministrar paz. Eu creio que é o tempo da manifestação dos filhos de Deus sobre toda a terra. É tempo, irmãos e irmãs, da gente orar os céus, buscar a vontade dos céus para a terra, de trazer os céus para a terra, de orar assim como Jesus nos ensinou, não é? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É tempo, irmãos e irmãs, de, como igreja do Senhor, a gente se mover no Espírito de Deus. É um tempo do levantar-se da igreja do Senhor nesses dias. Que oportunidade tremenda Deus está nos dando. Como o profeta Joel nos falou, e eu queria ler o que o profeta Joel no seu tempo ministrou, falou a nós. O profeta Joel viveu um tempo também de caos, viveu também um tempo de muitas lutas, de muitas angústias. Então no capítulo de número 2, no versículo 15 em diante, ele diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à humilhação. Naqueles dias o profeta Joel bradou dos céus, usado por Deus, e falou a todo o povo que era um tempo deles se levantarem, que era um tempo deles se erguerem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso sou eu e é você. O versículo, irmãos e irmãs, ele continua dizendo para nós o seguinte: se esse meu povo se arrepender, se esse meu povo abandonar os seus pecados, e se o meu povo orar a mim, Deus, meu irmão, minha irmã, está chamando a cada um de nós. E agora esse chamado não é apenas para a igreja sim, porque a obra de Deus começa pela igreja, o juízo do Senhor começa pela igreja. O Senhor quer restaurar a sua igreja, o Senhor quer edificar a sua igreja. Mas Ele é um chamado para todos nós, para você também, que me ouve aqui, que talvez ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, que talvez ainda não seja chamado pelo nome do Senhor, mas que em breve, eu creio, isso vai acontecer sobre a sua vida, o seu coração. O Senhor diz assim: voltem-se para mim. Esse é o apelo do Senhor nesse texto. É o Senhor dizendo: voltem-se para mim, diz o Senhor. Deus está aguardando pelo clamor da sua igreja. Deus está aguardando pelo quebrantamento da sua igreja. E sabe uma coisa que eu percebo aqui, irmãos e irmãs? É o seguinte, até aqui Deus vem nos tratando individualmente, não é? Nós enfrentamos os nossos vales, nós enfrentamos os nossos desertos, né? Nós passamos pelos nossos ventos. Tem até algumas expressões assim bem humorísticas, né? Algumas
expressões bem engraçadas. Estou passando pelo funil, estou passando pelo funil, estou passando pela moenda, estou sendo amassado pelo Senhor, estou sendo pesado. Algumas expressões assim. Mas eu creio, irmãos, que esse é um tempo de Deus tratar com a sua igreja. Esse é um tempo de Deus tratar com a igreja no coletivo, sabe? Deus deseja tratar com a sua igreja no mundo inteiro, nos tirando da zona de conforto. Nos tirando da zona de conforto. Quando eu olhava para esse texto aqui, olhava para a minha vida, eu percebia assim, olha, eu até hoje não vivi nenhuma perseguição da igreja, nem quero viver, mas eu ainda não vivi nenhuma perseguição. Eu não vivi na idade das trevas, na época do iluminismo, do renascentismo, não vivi isso. Também não experimentei nada da teologia liberal, também não vivi esse tempo. Eu também não experimentei ainda nenhum avivamento histórico, como estão registrados nos livros, na história. Não vivi nada disso. E eu fico me perguntando assim, não estaríamos nós hoje mornos, como uma água morna, nem frio, nem quente, como o Senhor falou com o apóstolo João a respeito da carta de Laodiceia, no Apocalipse, porque não é quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a palavra do Senhor está sendo direcionada para nós como igreja, que Deus deseja tratar o nosso coração e a nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se abandonar os seus pecados, se orar a mim, se voltar para mim, então esse é um tempo que Deus deseja, irmãos, que a igreja rasgue o coração diante dEle. Rasgar o coração diante do Senhor. Será que nós temos feito isso nesse tempo? Será que precisaremos ver mais coisas, experimentar mais coisas, para entender que eu e você precisamos rasgar o nosso coração e se achegar a Ele? Ele diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Em dias de caos, em dias de aflição, de angústia, irmãos, surge um convite ao arrependimento, surge um convite à conversão. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do arrependimento, quanto que isso é importante e necessário para nós, para a nossa vida, irmãos. Arrependimento, E aí eu me dirijo a você também, que está aqui ouvindo participando, cultuando ao Senhor junto com a gente, mas ainda não teve uma experiência real e verdadeira com o Senhor, não tem uma aliança estabelecida com o Senhor. Arrependimento é indispensável para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. É indispensável. A gente precisa crer que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, mas eu preciso me submeter a Ele, me arrepender dos meus pecados para me tornar, sim, um filho, uma filha de Deus. Arrependimento, irmãos e irmãs, é o começo para uma vida junto ao Senhor. Não tem como eu viver uma vida de relacionamento com Ele, não tem como eu me achegar a Ele, me aproximar dEle, viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, se eu não me arrepender dos meus pecados. Quando João Batista começa a pregar, lá às margens do Rio Jordão, e batizando as pessoas, ele começa falando sobre arrependimento. O convite dele era um convite para que aquelas pessoas se arrependessem e produzissem frutos de arrependimento. Logo em seguida, quando Jesus inicia o seu ministério, a palavra que vem na boca do Senhor também é uma palavra de arrependimento. Então, eu não tenho como começar um relacionamento verdadeiro, autêntico, genuíno com Jesus sem começar pelo arrependimento. Arrependimento não é a porta dos fundos, arrependimento é a porta da frente. É por onde eu entro, é por onde eu começo a minha vida com Deus, é por onde eu começo o meu relacionamento com Deus. E todas as vezes que a igreja se desvia, ela precisa voltar-se para o Senhor. E todas as vezes que a igreja clama, todas as vezes que a igreja percebe a necessidade de se aproximar de Deus, ela precisa se aproximar humilhada, ela precisa se aproximar quebrada, ela precisa vir para perto do Senhor. Arrependimento nos fala na questão da humildade. E quando nós agimos assim, quando nós agimos com humildade, nós estamos abrindo a porta da graça de Deus para viver uma vida santa junto com o Senhor, submissa à vontade de Deus, em obediência à autoridade de Deus, é aquilo que Deus deseja e quer para mim e para você.
Há um poder, irmãos e irmãs, extraordinário no arrependimento. Há um poder extraordinário no arrependimento. Nínive estava sentenciada a ser destruída, mas o povo de Nínive se reuniu, orou, jejuou, se arrependeu e Deus salvou a cidade de Nínive. Pedro, irmãos, depois de ter pecado contra Jesus, ter negado a Jesus 3 vezes, se abateu, desanimou. Mas ele, irmãos, ele consegue se arrepender, ele demonstra arrependimento, ele se achega novamente ao Senhor e a vida dele então foi transformada. Deus está nos chamando nesse tempo para viver uma experiência de arrependimento. E isso não é gerado tão somente por mim, pelo meu coração. Isso é dom de Deus, é dom, é o Espírito quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito quem realiza isso. É o Espírito quem opera isso em nós. Se eu abrir o coração, se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito do Senhor trará certeza ao seu coração, trará clareza ao seu coração, e nos achegaremos a Ele, arrependidos, e receberemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. Não dá para a gente falar, irmãos e irmãs, de arrependimento, sem a gente citar a questão da conversão. Eu me arrependo, mas eu não posso voltar a viver as mesmas situações, eu não posso voltar a ser a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes. O arrependimento me leva a uma conversão, a uma mudança de mente, a uma mudança no coração. No Antigo Testamento, as coisas estavam muito aparentes, né? Os sacrifícios eram visíveis, eram aparentes. Mas no Novo Testamento, irmãos, Deus não está vendo o exterior. Deus está vendo o interior. Deus está vendo o coração. A marca que o Senhor deseja e quer ver em cada um de nós, ela precisa estar no nosso coração. Quando há verdadeira conversão na minha vida, fruto de arrependimento, eu reoriento a minha vontade. Em vez de eu ter vontade para aquilo que desagrada a Deus, eu reoriento a minha vontade para estar junto ao Senhor e eu me dirijo para Deus. Conversão certamente me levará a comportamentos diferentes, a atitudes diferentes, a ações diferentes, a um abandono de tudo aquilo que desagrada a Deus e que não é da vontade de Deus, nem do querer de Deus. Mas quem deseja ser discípulo e discípula de Jesus, é preciso renunciar. Renunciar o mundo, renunciar aquilo que desagrada ao Senhor para seguir ao Senhor. E isso é obra que o Espírito Santo de Deus realiza e faz. Então Deus está chamando a sua igreja nesse tempo. Chama a igreja do Senhor para ser boca de Deus nesse tempo, para alcançar as vidas, para despertar-se, para levantar-se. Isso não exime a igreja de um tempo de quebrantamento e de arrependimento e busca da presença do Senhor. Indo agora, irmãos e irmãs, para o final do versículo, nós temos liberadas aí sobre nós 3 promessas extraordinárias que o Senhor libera sobre a nossa vida, que estão lá no versículo de número 14. O Senhor diz assim: então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu irei sarar a sua terra. Primeira coisa, irmãos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Amém, querido? Amém? Olha que certeza, eu ouvirei dos céus. O Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Se você parar agora, entrar no teu quarto para orar ao Senhor, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não possa ouvir. Nem a mão dele está encolhida para que Ele não possa estender para salvar. Então Deus é esse que ouve as nossas orações. Em Gênesis tem um relato de Agar e de seu filho Ismael que vão para o deserto, caminhando errantes pelo deserto. E chega uma hora que a água acaba, que o pão acaba. E Agar, para não ver o menino morrer, se distancia dele e chora. E o menino lá também, né, é largado ali, literalmente dessa forma. Mas a Bíblia nos fala que Deus ouviu o clamor de Agar, que Deus percebeu aquela situação.
o gemido daquele menino, o choro daquele menino, e Deus enviou o seu anjo para trazer libertação, para trazer livramento. Se Deus, meu irmão, minha irmã, ouviu aquela senhora abandonada lá no meio do deserto, numa circunstância tão ruim, tão desagradável, Deus nos ouve em toda e qualquer situação. Deus ouve você, e por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai. Ou seja, tudo aquilo que era obstáculo, tudo aquilo que nos impedia de nos aproximar de Deus, de chegar a Deus, já foi retirado. Hoje eu e você temos acesso ao Pai por meio do sacrifício de Jesus, e Ele nos ouve. Eu perdoarei o seu pecado. Deus perdoará o nosso pecado. Tem tantas pessoas carregando um fardo enorme do seu passado, por aquilo que fizeram, por aquilo que desagradou a Deus, pelo peso da consciência, pelo sentimento de culpa. Mas olha o que nos diz o Senhor: eu perdoarei o seu pecado. A Bíblia nos fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, se há arrependimento, se há confissão, também há perdão de Deus para nós. E não há nada que você possa ter feito em sua vida, em sua história, que Deus não possa perdoar você, que Deus não possa liberar perdão sobre a sua vida. Mas Deus, Ele é perdoador. E Deus tem perdão pleno para você, hoje, exatamente agora. Se você crer, se você se arrepender, se você confessar isso, Ele perdoa você. E por último, irmãos e irmãs, a última promessa liberada no final desse versículo diz assim para nós: eu irei sarar a vossa terra. Eu irei sarar a vossa terra. Deus está disposto a sarar a ferida. Deus está disposto a mudar as circunstâncias. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele realizará isso, Ele fará isso. Através da oração, as circunstâncias podem ser mudadas, irmãos e irmãs. Através da oração, decretos de morte podem ser anulados. A partir da oração, do quebrantamento, da vida rendida a Deus, cativos podem ser libertos. A partir de uma vida que se aproxima do Senhor e ora com o coração quebrantado, Deus pode sarar esta nação. Deus pode sarar a terra ferida. Deus quer mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo nesse tempo, meu irmão, minha irmã. Na época da rainha Esté havia um decreto de morte sobre todo o povo judeu. Mas eles clamaram, eles oraram, eles jejuaram. Deus mudou a sorte daquele povo. Deus ouviu a oração e libertou os judeus. Nos dias do profeta Joel, como a gente leu aqui, após a invasão dos gafanhotos, não havia nada, toda a lavoura tinha sido destruída, todos os alimentos tinham sido destruídos, mas eles oraram, eles clamaram, eles jejuaram, eles buscaram o Senhor. Deus restaurou, Deus restituiu o azeite, o vinho, o cereal, o trigo. Deus fez, Deus realizou. Eu creio que nesses dias Deus pode realizar coisas tremendas na sua vida, no seu coração. Eu creio que nesses dias Deus está disposto a se achegar ainda mais à igreja, mudar os rumos da igreja, a avivar e transformar a igreja nesse tempo. É um recado de Deus para nós, para cada um de nós individualmente, mas é um recado de Deus também para a sua igreja. E eu creio, amado, que nesses dias, Deus irá libertar a nossa nação da enfermidade. Eu creio, irmãos e irmãs, que em breve Deus irá transformar todas essas situações que nós estamos vivendo. Mas Deus também terá de volta o nosso coração. Deus também terá de volta o coração daqueles que se distanciaram dele. Deus terá de volta o coração da sua igreja em intimidade. Eu creio também que Deus pode libertar a igreja de toda religiosidade, para voltar a ter intimidade com a sua igreja e com o seu povo. Desperta a igreja do Senhor. Porque nesses dias, nós somos a resposta que o mundo está precisando. E Deus quer nos usar de maneira tremenda e poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, reúna a sua casa, reúna a sua família ali. E vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar aos céus, vamos nos achegar ao Senhor. Que Deus deseja e quer fazer grandes coisas na nossa vida, grandes coisas no nosso coração. Isso é maravilhoso demais para nós.
Isso é maravilhoso demais para a nossa vida. Tem tantas pessoas inquietas. Tem tantas pessoas nesse tempo sofrendo aflições. Tem tantas pessoas nesses dias sendo tomadas pelo medo. Mas Deus tem a resposta para nós. Deus tem as respostas que nós precisamos. Ele tem. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e irei sarar a sua terra. Isso é uma resposta para mim e para você. É uma resposta para nós nesses dias. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas eu quero convidar os ministros de louvor para eles entoarem um cântico ao Senhor. Nós vamos orar, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que o Espírito de Deus possa estar aí, visitando você. Quero orar para que o Espírito de Deus possa tomar a sua vida nas mãos dEle, na presença dEle. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus visite o teu coração, que haja um desejo em você de viver uma nova história, de viver uma nova vida. E se você já é a igreja do Senhor, de você se achegar ainda mais a Ele, de você se aproximar ainda mais dEle, e o nome de Jesus ser exaltado, ser glorificado. Deus, vem e sara o nosso coração. Deus, vem e sara a nossa nação. Vem, Senhor, e realiza coisas extraordinárias.